Bom dia a todos. Olá, pessoal. Bom, então, nosso horário da aula de física, né? E hoje nós temos um assunto bacana, né, que é a parte de eletromagnetismo. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito das leis de Lenz. Está entrando aí o Sidney. Bom dia, Sidney. Você que vai ser o sobrevivente de hoje? Olá, Sidney. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, né? E aí? Tranquilo com o Enem? Tudo bom? Foi de boa. Ah, não. Então, ótimo. Perspectiva é boa? É, não tão grande, né? Mas é boa. Não muito ruim, não, mas é boa. Ah, então, ótimo. Né? Excelente. E cadê o resto do povo? Não vai vir cá ninguém, não? Hoje está todo mundo em pós-Enem, né? Então, vamos lá. Ô, meu caro, hoje eu vou falar um pouquinho, né? Finalizar a parte de eletromagnetismo. E, apesar, como diz, né? O Enem já acabou, mas o ano continua, né? Então, a gente vai finalizar aí a parte de física, tá bem? Do terceiro ano. E, para finalizar, o restinho aí de lei de Faraday e um pouquinho sobre lei de Lenz e indução de Faraday, tá bom? Então, como você está sendo o único aí, né? Fica à vontade para me interromper qualquer hora, fica à vontade para tirar dúvida, para perguntar qualquer momento, tá ok? Ok. Então, beleza. Eu vou fazer um uso meio que excessivo hoje, né, desses simuladores. Esse simulador, então, se te incomodar aí qualquer coisa, tá, meu cara? Você pode fazer aí as suas observações. Beleza? Bom, então o que acontece, né? O que a gente tem aí é, basicamente falando, aqueles simuladores, né, que a gente usa aí de vez em quando, no PET. Ó, bom dia, Jamile. Seja bem-vinda. Ok? Então, nossa última aula teórica, né, desse ano. Então, é hoje. Estava perguntando o Sidney como é que foi lá o Enem. Ele disse que tá tranquilo. Espero que contigo também, né? Ele é tudo tranquilo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos rachar a taca, porque nosso dia é curto, né, para tanta coisa, graças a Deus. Então, sejam bem-vindos, Sidney, Jamile e os demais que aparecerem. Bom dia, tá? Podem me interromper a qualquer momento, quando desejarem, fique à vontade, beleza? Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre indução de Faraday, ok? E lei de Lenz. É um assunto complexo, mas a gente vai fazer, né, com que ele se torne o mais suave possível. Então, para a gente discutir um pouquinho a indução de Faraday, né, e a lei de Lenz, a gente tem que lembrar um pouquinho aí de conceitos de magnetismo. E nós já vimos nas nossas aulas de magnetismo que o magnetismo a gente encontra ele no ímã, né, no magneto, são os magnetos, e aqui a gente tem um ímã, onde existem os dois polos, polo norte e polo sul. Lembrando que os polos são os pontos do ímã onde o campo magnético é mais intenso, né? Então a gente viu, né, em nossa conversa, por exemplo, que ao redor de um ímã existe um campo magnético que a gente pode observar aqui através dessas agulhinhas, né, vermelha e branca, essas mini bússolas. E esse campo magnético, a gente percebe facilmente que ele tem uma aparência, né, de que parte de um dos polos e vai para o outro. E nós vimos que, graças ao Michael Faraday, por uma convenção da física, né, a gente considera que o campo magnético ele sai pelo polo norte e retorna ao ímã pelo polo sul. Então, o campo magnético sai no norte, volta, entra no ímã pelo sul. Agora, dentro do ímã, a gente tem que lembrar que dentro do ímã, o campo não vai do norte para o sul, ele vai do sul para o norte, né? Porque a linha do campo magnético é uma coisa inteira.
Então, ela passa dentro do ímã, sai no norte, entra no sul, passa dentro do ímã, sai no norte, entra no sul, passa dentro do ímã, sai no norte, entra no sul. Então, dentro do ímã, nós temos campo do sul para o norte. Fora do ímã, nós temos sempre campo do norte para o sul. Beleza? E aí a gente viu, né, que existe um dispositivozinho que foi criado pelos chineses, que é a bússola, que sempre aponta, né, para a direção do norte magnético da Terra. Isso porque o nosso planeta também é um gigantesco ímã que tem polos, porém, polos com nomes magnéticos trocados. Beleza? Mais ou menos, né, na época do Iluminismo, lá na Idade Média, nós conhecemos aí um cara que era o senhor Hans Christian Ørsted. E o Ørsted, em seu experimento, nós vimos que quando ele passou corrente elétrica em um condutor, ele viu que o condutor criava um campo magnético. Não é verdade? Coube a Michael Faraday transformar esse campo magnético, fortalecê-lo e torná-lo útil. O Faraday, ele simplesmente criou o que nós chamamos hoje de bobina solenoide ou indutor, né? E esse indutor, ou bobina ou solenoide, nada mais é do que fio enrolado, né? Fio enrolado. Cadê meu fio enrolado? Sumiu meu fio enrolado. O fio enrolado enrolou, né? Olha aqui. Uma bobina é basicamente isso, né? O fio enrolado, ok? Esse fio aqui é um tipo de fio muito especial que a gente chama de fio esmaltado, porque ele possui, né, ao redor dele, ele não tem uma camada de plástico, mas ele tem uma camada de esmalte. Esmalte desse que a gente usa para pintar, verniz de pintar madeira, por exemplo. Então você tem aqui um fio de cobre coberto por verniz, esse que a gente usa para pintar a madeira, ok? Só que é um verniz um pouco mais forte, que suporta, por exemplo, as dobras do fio, ok? Então, esse fio aqui, do jeito que ele está, ele é todo isolado. Então, quando eu enrolo esse fio aqui formando uma bobina, um solenoide ou um indutor, esses fios se tocam, mas não estabelecem entre si um contato elétrico, ok? Então, eles estão isolados entre si, não fecham curto-circuito. Para fazer esse fio conduzir, é necessário, ok, que a gente pegue um instrumento qualquer de corte, por exemplo, como um estilete, e raspe, remova o verniz que existe nele, ok? Então, na vida prática é isso. Ó. Aqui você tem um fio com verniz e aqui você tem um fio, uma pontinha aqui do fio sem o verniz. Tá bom? Não faz muita diferença não, né? Faz muita diferença não, né? A parte sem o verniz é um pouquinho mais clara, mas isso aí não interessa, tá? Para que a gente faz isso? Para quando eu quero estabelecer contato elétrico. Então, isso aqui, pessoal, é o que Faraday fez na época dele. Só que não tinha fio com verniz. Era fio enrolado em tecido, pano, ok? Então, você pegava um condutor, um pedaço de fio, que podia ser cobre, alumínio ou zinco, qualquer coisa, e enrolava pano nele para ele não poder dar contato elétrico. E aí, com o fio, com pano enrolado nele, você fazia a bobina, que foi o que Faraday fez na época. Ao fazer isso, Faraday fez o seguinte, ele sabia que fio conduzindo corrente elétrica criava campo magnético. Mas ele, ao fazer isso, ele aprisionou o campo magnético em uma pequena região do espaço. E ao aprisionar esse campo magnético na pequena região do espaço, ele tornou esse campo mais intenso, né? Ele conseguiu fortalecer esse campo magnético. Vocês estão entendendo? Então, essa foi a grande sacada do Faraday. Bom dia, Vaide, seja bem-vinda, tá? Nós estamos finalizando aí hoje o eletromagnetismo. Então, quando o Faraday criou o solenoide, a bobina ou o indutor, ele criou uma maneira da gente fortalecer o campo magnético criado por um fio quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. E esse indutor, então, assumiu uma proporção de utilidades incríveis, né? É com um indutor como esse, por exemplo, que a gente cria um motorzinho, né? Que basicamente faz o indutor girar, ok? Então, ao criar o indutor, Faraday conseguiu inventar um ímã que podia ser ligado e desligado. Ele tem campo magnético quando há corrente nele. Se não tiver corrente elétrica nele, nós não temos campo magnético. Então, o Faraday, ele inventou um dispositivo, um ímã,
elétrico que podia ser ligado e desligado. Esse ímã elétrico é conhecido também, além de indutor, além de solenoide, além de bobina, ele é chamado de eletroímã. É o nome mais adequado, ok? E aí o Faraday viu, né, que quando você tem um eletroímã, o eletroímã ele tem exatamente as mesmas características de um ímã. Ele tem dois polos, né, que são as regiões onde o campo magnético é mais intenso, e nós descobrimos, usando a regra da mão, como encontrar esses dois polos. Como nomear esses dois polos. Através da regra da mão, como é que a gente encontra onde é o polo norte e o polo sul de um eletroímã. Pois muito bem, só que o Faraday descobriu mais, né? Ele descobriu mais, porque ele foi aquele cara que se perguntou, olha, se corrente elétrica cria campo magnético, então, será que campo magnético cria corrente elétrica? E aí, meus amigos, o Faraday fez o seguinte experimento, ele criou uma bobina como essa, ligou um dispositivo de medida de corrente elétrica na extremidade dela, tá? Que aqui está sendo representado por esse ponteirinho, e aí ele colocou um ímã perto dessa bobina e ficou observando, né? E ele percebeu, infelizmente, que o ímã, perto da bobina, não criava eletricidade. Então ele ficou muito insatisfeito com isso e frustrado, né? Porque ele achava que se campo magnético, se corrente elétrica criava campo magnético, então o campo magnético deveria criar também uma corrente elétrica, ok? Então eu vou fazer papel de maluco aqui e vou reproduzir para vocês o experimento de Faraday em menor magnitude, digamos assim. Né? Então, aqui você tem a minha câmera. Eu vou baixar aqui, tá? Não é porque eu sou musculoso bombado, não. É porque eu vou colocar aqui na minha blusa, tá? Para me usar as mãos, eu vou colocar um medidor de corrente elétrica. Tá? Então, isso aqui, ó, é o que a gente chama em eletricidade de multímetro. Ok? Esse multímetro é um brinquedinho que nos permite ver, tá? Nos permite enxergar a passagem de eletricidade por um condutor. Ok? Então, esse multímetro ele é ligado aos aparelhos elétricos através disso aqui, ó, que são chamadas de pontas de prova. Ok? Então, eu tenho aqui uma bobina, e olha, essa bobina tem um ímã preso a ela. Ok? Então, aqui, ó, uma bobina, vocês podem ver a bobina aqui. Essa bobina está com um ímã preso aqui, ó, e ela está enrolada num pedaço de ferro. Então, vou deixar o ímã preso aqui por enquanto. E essa bobina ela tem os fios de ligação, que estão aqui, ó, ok? 3 fios de ligação. Eu vou ligar as pontas do meu multímetro nesses fios de ligação dessa bobina, tá ok? E aí vocês vão ver o seguinte, né? Que embora haja um ímã preso à bobina, a gente pode perceber que claramente que o nosso multímetro, que tem um ponteiro, que vocês podem ver aqui, ó, o ponteiro está quieto. Está tudo ligado aqui, ó, na minha mão. Eu quero que vocês confiem em mim, tá? Desliguei aqui agora, vou ligar de novo. Aqui, ó. O ímã está preso na bobina, que está ligada aos fios aqui ligados, ó, ligado aqui, tá bem? Tá tudo ligado, ó, tá ligado aqui, ó, tá ligado aqui. Agora, o multímetro não indica nada. Agora eu vou fazer o seguinte, olha, o Faraday, ele percebeu o seguinte, olha, se você pega o ímã e tira, olha lá atrás no ponteirinho, ó, 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 eu aproximando e afastando o ímã, olha. Oi, 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 oi. Vocês estão vendo aqui? O ponteirinho do multímetro? Ó, olha lá, ó. Quando eu aproximo e afasto o ímã, o ponteirinho do multímetro mexe. Significa que há passagem de eletricidade. Existe eletricidade, ó. Oh, 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 oh. E, ó, não é porque eu estou balançando o ímã, não, cara. Eu estou balançando o ímã, ó lá, o ponteirinho está quieto, ó, ó. Não é o ponteiro que está balançando, não é o ímã que está balançando o ponteiro. É quando está aqui, ó. Ó. É só quando está aqui, ó. Só quando está aqui. Ó. Então, de fato, o Faraday verificou, né, que um campo magnético consegue criar uma corrente elétrica. Mas para criar essa corrente elétrica, é necessário que esse campo magnético ele sofra, né, variações com o tempo. Então, a gente fala, né, que Faraday descobriu que um campo magnético que varia no tempo produz corrente elétrica. Isso aí vocês já ouviram falando e já sabem disso. Então, se eu pego o ímã e movimento ele em relação à bobina, nós temos a formação de corrente elétrica.
Se eu pego a bobina e movimento ela em relação ao ímã, nós temos a formação de uma corrente elétrica, ok? Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer é o seguinte, é que haja movimento entre a bobina e o ímã. Ou o ímã se movendo em relação à bobina, ou a bobina se movendo em relação ao ímã, ok? Desde que haja esse movimento, a gente tem a corrente elétrica. Só que não é um movimento. Faraday matou a charada, aí é que está a grande pimba, né, do Faraday, o gol. Foi aí que ele marcou o gol. O que ele percebeu? O que ele percebeu é o seguinte, veja só, quando você tem o ímã perto da bobina, você tem que lembrar que existem linhas de campo magnético aqui, ó, ok? Existem linhas de campo magnético aqui, ó. Eu vou colocar aqui um medidor de campo magnético dentro da bobina para a gente poder ver, olha. Olha só, esse aparelhinho azul que eu estou colocando aqui, ó, só para a gente poder ver, tá? Ele está indicando para a gente o valor do campo magnético aqui, ó, no interior da bobina, beleza? Então, veja, quando eu estou perto da bobina, o campo magnético dentro dela tem esse valor aqui, ó, 4,31 Gauss. Se eu afasto, olha o que acontece com o campo magnético no interior da bobina. Ele passou aqui para 0,18 Gauss. Né? Se eu aproximo, olha lá, o campo magnético cresce. Se eu afasto, o campo magnético diminui. Cresce, diminui. Por que esse campo magnético cresce e diminui? Porque o Faraday percebeu o seguinte, olha, cara, fui eu que dei a ideia de que ao redor do campo magnético tem linhas de campo. Não é verdade? Então, o que o Faraday pensou consigo mesmo? Ele pensou o seguinte, olha só. Se você tem uma bobina, e olha que bacana, hein? Olha só. Se você tem uma espira circular e tem um ímã perto dela, vamos imaginar que aqui nós temos o polo norte perto dela. Portanto, aqui está o polo sul. O que vai acontecer? Esse polo norte vai estar saindo linhas de campo magnético aqui, ó. Ok? E essas linhas de campo magnético vão atravessar a nossa bobina. Elas vão enxergar a nossa bobina como se fosse uma janela, como se fosse uma abertura, onde as linhas podem passar. Ok? Com o ímã perto da bobina, a quantidade de linhas que passa pela bobina é muito grande. Por quê? Porque o campo magnético perto do polo é intenso, ele é mais intenso. Então, se você aproxima o polo do ímã de uma bobina, a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa a bobina é grande, é muito grande. Se você pega o ímã e afasta, quer dizer, se você pega o ímã e afasta ele da bobina ou da espira de fio, o que vai acontecer? Como as linhas de campo se espalham pelo espaço, a linha de campo, a quantidade, o número total de linhas de campo magnético que vai atravessar a bobina, a tendência é que essa quantidade de linhas diminua. Ok? E aí, como nós vamos ter a redução da quantidade de linhas de campo magnético que atravessa a bobina, nós vamos ter que o campo magnético dentro dela vai se tornar mais fraco. Tá ok? Então, quando você aproxima a bobina do ímã, a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa a região aberta da bobina é grande. Se você afasta o ímã, a quantidade de linhas de campo magnético que passa pela bobina se torna menor. Então, bobina, ímã perto, campo magnético grande, porque a quantidade de linhas de campo que atravessa a bobina é grande. Se você afasta o ímã e a bobina, campo fraco dentro da bobina, porque a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa a bobina se torna menor. Essa quantidade de linhas de campo que atravessa a bobina, a gente chama isso de fluxo magnético. Esse fluxo magnético, tá ok? O fluxo magnético a gente representa pela letra grega θ, chamado de θB, tá ok? Então, o fluxo magnético. O que é fluxo magnético? O θB representa a quantidade de campo
magnético que consegue atravessar a bobina. Consegue atravessar a bobina. Que consegue atravessar a janela da bobina. Que consegue atravessar esse espaço, essa região aqui. Essa região é uma área. Então, a gente define o fluxo magnético, que é a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa a bobina, através dessa expressão que está aqui, ó. Tá ok? Isso aqui, ó, fluxo magnético. Então, o fluxo magnético ele é dado pelo produto do valor do campo magnético pela área. O que é a área? Abertura existente na bobina para que as linhas de campo possam atravessar. Beleza? Nikola Tesla, o próprio Faraday, enxergaram um negócio interessante nessa expressão. Um negócio muito interessante. Então, aqui assim é uma folha, tá? Onde eu fiz bolinhas com X. Bolinhas com X, a gente sabe muito bem que, veja só, bolinha com X é campo magnético entrando. Então, é como se fosse aqui nessa folha, nessa região da folha, existisse um campo magnético que entra no papel. Beleza? Para produzir eletricidade, é necessário provocar variação do fluxo magnético. Como é que eu faço essa grandeza variar? Ou você varia o campo magnético. Como que a gente varia o campo magnético? Fácil. A gente varia o campo magnético aproximando e afastando o ímã da bobina, ou afastando a bobina do ímã. Quer dizer, se eu altero a distância entre os dois, eu vou alterar a intensidade do campo magnético que vai atravessar a bobina. Beleza? Agora, uma outra maneira que existe, e que poucos sabiam, o Faraday matou a charada, e o Nikola Tesla usou muito isso, é que era possível variar o campo, o fluxo magnético, através da variação da área. Como que seria possível variar o fluxo através da variação da área? Veja, se você observar a minha câmera, olha para a minha câmera, tá ok? Você vai ver que com a bobina nessa posição, a gente consegue ver lá dentro da bobina um punhado de campo magnético, né? Representado por cada bolinha preta que está lá atrás, ó. Ok? Então a gente vê aqui, ó, que passa, né? Que a gente pode enxergar muitas bolinhas pretas lá atrás do papel. Essas bolinhas pretas quer dizer que está atravessando aí essa janelinha de fio uma grande quantidade de campo magnético, de linhas de campo magnético. Ou seja, nós temos aí um fluxo magnético forte, intenso. Se eu pego essa bobina e começo a girar ela, olha que bacana, o que vai acontecer? Com a bobina nesta posição, você pode observar que aqui, com a bobina nessa posição, a gente não vê nenhuma bolinha daquelas pretas por dentro da bobina. Por dentro. Eu vejo por fora. Mas por dentro, não. Então, veja, à medida que eu giro a bobina, eu consigo alterar. Olha lá, tem um pouquinho de campo magnético passando por dentro dela. Eu estou girando a bobina, olha, a quantidade de campo magnético passando dentro dela já é maior. Eu estou girando a bobina, a quantidade de campo magnético já é maior, a quantidade de campo magnético já é maior, é máximo que agora. Então, se eu pego uma bobina, ou um solenoide, ou um indutor, e começo a girar ele em relação ao campo magnético, eu consigo alterar a quantidade de linhas de campo magnético que passam por esse indutor, que atravessam a janela desse indutor. Nessa posição, o campo é máximo, porque eu vejo o máximo de bolinhas, o máximo de campo magnético atravessando a janela do indutor. Quando eu coloco o indutor nessa posição, o campo magnético que o atravessa é mínimo, porque eu não consigo enxergar nenhuma bolinha de campo magnético através da janela do indutor. Eu não consigo nem enxergar o indutor. Se eu não consigo ver o indutor, significa que o campo magnético também não vê o indutor. E aí, sabe o que acontece? O campo magnético dentro do indutor é zero. Aqui, a gente começa a ver a janelinha do indutor, olha lá, ó. A janelinha da bobina.
a gente já consegue ver que tem coisa lá atrás. Olha o campo magnético lá atrás. Ó, começa a aparecer campo magnético lá atrás. E aqui, se eu for girando a bobina, ó, começa a aparecer mais campo magnético lá atrás. Mais campo, mais campo, mais campo, mais campo. O campo magnético aqui agora, ele é máximo. Então, uma bobina que gire na frente de um campo magnético, ora vai ter campo máximo, campo mínimo. Campo máximo, campo mínimo. Campo máximo, campo mínimo. Máximo, mínimo. Máximo, mínimo. E assim por diante. Então, se você pega uma bobina, um solenoide, e gira ele em relação ao campo, você consegue provocar variação de fluxo magnético. E para gerar corrente elétrica, é necessário que exista variação de fluxo magnético. Ou seja, nós precisamos de um delta Fib. Essa é a lei de Faraday. Eu consigo criar uma corrente elétrica em um condutor através de um campo magnético que varie no tempo. No caso das bobinas, dos solenoides, nós precisamos de um fluxo magnético variável no tempo. Como corrente elétrica está relacionado à tensão, voltagem, porque para ter corrente elétrica eu preciso de empurrar o elétron dentro do condutor. Quem empurra os elétrons dentro do condutor, né, fazendo com que haja uma força sobre eles, é exatamente o chamado campo... o campo não é magnético, não. É o campo elétrico. Então, para ter uma corrente elétrica, eu preciso de ter um campo elétrico. Então, vejam, para mim ter corrente num fio, eu preciso ter campo elétrico. Outra sacada do Faraday. Quando nós temos um campo magnético que varia no tempo, esse campo magnético que varia no tempo, ele cria um campo elétrico. Só que o Hertz havia descoberto o contrário, né? Se você tem corrente elétrica, você também cria campo magnético. Então, olha que bacana. Se você tem corrente elétrica, você cria campo magnético. Se você tem campo magnético, você pode criar corrente elétrica, desde que o campo magnético varie no tempo. Então, se o campo magnético é capaz de criar corrente elétrica, e para ter corrente elétrica eu preciso de um campo elétrico, eu posso falar que um campo magnético variável no tempo cria um campo elétrico. Então, olha só, se nós temos campo elétrico, nós criamos campo magnético. Não há condição. Campo elétrico cria campo magnético. Ponto. Campo magnético. Agora, se eu tiver um campo magnético, aí tem uma condição. Variável, eu vou conseguir criar um campo elétrico. Olha, campo elétrico criando campo magnético e campo magnético criando campo elétrico dá origem a uma coisa que a gente chama de onda eletromagnética. Então, quando você quer criar uma onda, por exemplo, uma emissora de rádio, você precisa de uma antena. O que é uma antena? Uma antena é um pedaço de metal. Esse pedaço de metal é cheio de carga elétrica. O que você faz? Você faz as cargas elétricas ficarem se movendo desse metal. Quando as cargas elétricas se movem dentro desse metal, elas criam em torno desse metal um campo magnético. E é um campo magnético que varia no tempo. Esse campo magnético que varia no tempo, ele automaticamente cria um campo elétrico. Esse campo elétrico cria um campo magnético. Esse campo magnético cria um campo elétrico. Então você tem campo elétrico, campo magnético, campo elétrico, campo magnético, campo elétrico, campo magnético. E esse campo elétrico e esse campo magnético, eles viajam pelo espaço. Eles se deslocam pelo espaço. O deslocamento de um campo elétrico e um campo magnético, um criando o outro criando um, a gente chama de onda eletromagnética. Então, a luz que chega aos nossos olhos é um conjunto de campos elétricos e magnéticos. Tá ok? As ondas de rádio que chegam aí na internet de sua casa é um conjunto de campo elétrico e campo magnético. Tá certo?
Então, essa é a grande sacada. Nem o Faraday sabia disso direito, mas ele criou a maneira, desde lá, lá na Idade Média, nós já sabemos como fazer um rádio, graças a Faraday. Coube ao Marconi, muito tempo depois, criar o rádio. Né? Coube ao Nikola Tesla também, muito tempo depois, utilizar essas ondas eletromagnéticas para outros fins. Coube a um bando de gente aproveitar a teoria de Faraday da criação mútua, campo elétrico, campo magnético, campo magnético, campo elétrico. E hoje a gente usa isso em tudo, em absolutamente tudo, até para ler a nossa mente, através de eletroencefalograma e outros equipamentos que tem por aí afora. Bom? Bom, então a gente fala, né, que existe uma lei que a gente chama de lei de indução de Faraday. Que lei de indução é essa? É aquela que diz que um campo magnético variável no tempo, ou seja, quando eu vario o fluxo magnético através de um fio, de um condutor qualquer, esse fluxo variável no tempo, ele produz uma corrente elétrica. O Enem, uma época, fez uma questão bacana, né? Nós resolvemos ela aí. É muito perigoso, por exemplo, quando uma pessoa tem torre de transmissão em casa. Torre de transmissão, não, em casa, desculpa. Você tem por exemplo, um terreno onde a CEMIG passa uma torre de transmissão de alta tensão. A alta tensão chega a 300 mil volts. E é uma corrente alternada. Então, se ela é uma corrente alternada, as cargas ora vão para um lado, ora vão para o outro. Ora vão para um lado, ora vão para o outro. Então, nós temos aí um campo elétrico que varia no tempo. Ora empurra a carga para um lado, ora empurra a carga para o outro. Ora empurra para um lado, ora para o outro. Se nós temos um campo elétrico variável no tempo, esse campo elétrico ele vai criar um campo magnético, que também varia no tempo. Esse campo magnético variável no tempo vai criar um novo campo elétrico, que varia no tempo, que vai criar um novo campo magnético, que varia no tempo, que vai criar um novo campo elétrico, que varia no tempo, e assim por diante. Isso vai se mover, isso vai se espalhar pelo espaço. Então, se esse campo magnético variável e esse campo elétrico variável chegarem a um condutor, esse condutor vai criar uma corrente elétrica. Então, se você tem uma torre de transmissão de alta tensão em cima de uma rede, de uma cerca elétrica, de uma cerca comum, uma cerca de arame farpado, por exemplo, você corre o sério risco de encostar na cerca e tomar uma lenhada, tomar um choque. Mesmo que não tenha nada encostando nela. A torre de transmissão está passando lá em cima. A cerca está aqui embaixo. Você encosta nela e pum, toma um choque. Por que isso acontece? Porque a alta tensão, que é alternada, campo variável no tempo, cria campos magnéticos e campos elétricos que variam no tempo, e isso é uma onda que, quando chega na cerca de arame farpado, faz surgir uma corrente elétrica. Se você levar a mão, puf, toma. Então você pode, olha que bacana, hein? Você pode mandar a eletricidade de um lugar para outro sem que haja ligação, sem que haja fios, através de campos magnéticos e campos elétricos variáveis no tempo. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Nikola Tesla criou um negócio chamado bobina de Tesla. Todo mundo conhece, tem na internet, todo mundo fala de Tesla, né? Embora ele não tenha sido reconhecido na época, hoje, graças a Deus, ele já o é. Nikola Tesla é um gênio. Ele criou bobinas que eram fantásticas, né, na produção de eletricidade. Ele conseguia pegar eletricidade e fazer o que quisesse com ela. Ele conseguia pegar ondas eletromagnéticas e fazer o que quisesse com ela. Nikola Tesla praticamente é um co-inventor do rádio. Né? O Marconi criou o rádio, mas Nikola Tesla criou todas as maneiras de transmitir onda eletromagnética do jeito que vocês pensarem. Nikola Tesla, ele imaginou. Então, na verdade, o que nós temos aqui, né, é que criar eletricidade é muito fácil. E olha só que bacana. O próprio Faraday imaginou isso, mas ele não conseguiu entender isso. Né? Veja, quando você pega um ímã e passa na bobina, você altera o fluxo de linha de campos dentro dela e você produz, então, eletricidade. Só que se você pega também um indutor percorrido por corrente elétrica que funciona como um ímã, e se você passa ele dentro de uma bobina, você também produz eletricidade. Você produz eletricidade. Olha só que bacana, olha. Isso aqui é fantástico, né, Faraday?
Nikola Tesla teve uma ideia fantástica. Qual que é a ideia? Olha, aqui, se eu pôr os dois, mesmo que seja um dentro do outro, olha só que bacana. Não se produz eletricidade. Por que não se produz eletricidade? Porque quando você tem uma corrente contínua, uma corrente elétrica contínua, o campo magnético criado por ela é um campo que não varia no tempo, ele é um campo contínuo. Então, se você colocar isso aqui dentro, ó, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um campo contínuo dentro da bobina. Esse campo contínuo não produz eletricidade. Por quê? A eletricidade tem que ser produzida por um campo que varia no tempo. Precisa de variação de fluxo, ok? Nikola Tesla foi genial. Na época de Faraday não existia corrente alternada. Na época de Nikola Tesla já tinha corrente alternada. Então ele resolveu trocar a pilha de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada. E uma fonte de corrente alternada, pessoal, é aquela que, ora, os elétrons vão numa direção, ora os elétrons vão em outra direção. Ora os elétrons vão numa direção, ora vão em outra. Então, se você pega uma bobina que está conectada a uma fonte de corrente alternada, essa corrente alternada vai criar um campo magnético alternado. Olha aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vou trazer a nossa bússolazinha aqui para perto que vocês podem observar facilmente. Ó. Ora a bússola está no sentido, ora a bússola está no outro. Ora a bússola está no sentido, ora a bússola está no outro. O que é isso? Que na hora que a corrente é para um lado, o campo magnético tem um sentido. Quer dizer, nós vamos ter polo norte de um lado e polo sul do outro. Quando a corrente inverte, esses polos trocam. Nós passamos a ter polo sul de um lado, polo norte do outro. Nós vamos ter inversão dos polos. Cara, inverter os polos de um ímã significa variar o fluxo magnético que esses polos produzem em alguma região. Então, se você pega uma bobina que está ligada a uma fonte de corrente alternada e coloca dentro de outra bobina, olha só que bacana. Você produz eletricidade. Você produz eletricidade. E olha só que bacana, né? Nós temos aqui a eletricidade sendo gerada. E não há movimento nenhum. Tem movimento nenhum. Nós temos uma bobina com corrente alternada colocada dentro de outra bobina. A bobina que está ligada à fonte de corrente alternada cria um campo variável no tempo, um campo alternado. Esse campo alternado vai atravessar a segunda bobina. Como o campo alternado não é constante, nós vamos ter variação de fluxo magnético o tempo todo. E automaticamente nós vamos ter a produção de eletricidade. Com isso, tanto Faraday quanto Nikola Tesla e outros criaram um dispositivo que a gente chama de transformador. É uma maneira de passar corrente elétrica de um circuito para outro sem que os circuitos estejam ligados. Nem sequer precisam estar perto um do outro. Podem estar distantes. Se você tem corrente elétrica, se você tem um campo magnético variável no tempo, você vai ter, então, uma corrente elétrica. Ok? Deixa eu aumentar aqui o número de espíritos para a gente poder ver bem. Ali, ó, o ponteirinho movimentando significa que, hora nós temos corrente para um lado, hora corrente para o outro. Então, a corrente variável no tempo induz uma corrente variável no tempo. Isso aqui é o que a gente chama de indução eletromagnética. A bobina que cria o campo, a gente chama de indutor. A bobina que recebe o campo, a gente chama de induzido. Então, olha, quando você tem um indutor e um induzido mais próximo possível, você tem aqui a criação de uma corrente elétrica intensa. E você vai ter uma variação de fluxo magnético intensa. Beleza? Baseado nisso, que o Faraday, né, dessa descoberta de Faraday, utilizada pelo Tesla, foi criado um dispositivo que a gente conhece muito e usa muito hoje em dia, né, que é o transformador. Ok? Transformador, pessoal, aqui ó, eu peço a vocês que prestem atenção, que aqui tem muita informação nessa imagem, né? Muita informação. Isso aqui é um multímetro igual esse que eu havia mostrado para vocês. Quer dizer, é um dispositivo como esse aqui, ó. Só que ao invés de ter um ponteirinho, ele tem um display digital, que a gente pode ver aqui na figura, ok? E esse multímetro, ele está ligado aqui, ó, onde nós estamos vendo esse 600 verde aqui, 600 verde, são duas bobinas. Né? São duas bobinas, tá? Feitas de fio enrolado.
exatamente igual a essas aqui. São duas bobinas dessas daqui. Agora, essas duas bobinas, elas têm colocadas, ligadas, elas estão ligadas entre si por um núcleo de ferro. É como se, volta aqui assim, ó, você tem uma bobina, uma barra de ferro, e você vai encaixar aqui em cima outra bobina. Igualzinha a essa. Eu esqueci de trazer. Quando você faz isso, quando a gente faz isso, nós construímos esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo aqui, tá? É um transformador. Ele é formado por duas bobinas. Uma bobina está aqui em cima, a outra bobina está aqui embaixo. Vou tirar aqui da frente, ó. Tem uma bobina aqui em cima, tem uma bobina aqui embaixo. Ok? Então são duas bobinas. Atenção, essas bobinas não se tocam. E não existe contato elétrico nenhum entre elas. Existe apenas isso que está aqui ao redor. Isso que está aqui ao redor são barras de ferro que têm a função de conduzir o campo magnético e fazer com que esse campo magnético passe por dentro das duas bobinas com a maior intensidade possível. Então, esse ferro que está aqui, ó, essas barras de ferro que estão aqui, passa uma aqui dentro, passa outra aqui. Isso aqui é um núcleo de ferro que tem a condução, que tem a função de conduzir o campo magnético. E aí, esse núcleo de ferro, ele faz com que o campo magnético produzido por uma bobina atinja a outra bobina com a maior intensidade possível. Ou seja, nós vamos ter o maior fluxo possível de campo magnético entre as duas bobinas. Se eu ligar a primeira bobina numa fonte de corrente alternada, eu vou criar um campo magnético alternado. Esse campo magnético alternado vai gerar linhas de campo alternadas, que se alteram no tempo, que se invertem no tempo. Ora para um lado, ora para o outro. Esse núcleo de ferro, ele vai conduzir essas linhas alternadas de uma bobina para outra. Só as linhas do campo. Somente as linhas do campo, mais nada. Esse campo magnético alternado, conduzido pelo núcleo de ferro, vai sair de uma bobina e ir para outra. E olha o que bacana que o Faraday descobriu. Tesla também. Se você liga a corrente alternada numa bobina, aqui, por exemplo, esse 600 indica o número de voltas de fio que a bobina tem. Então, nós temos aqui uma espira, uma bobina de 600 voltas de fio. Aqui nós temos outra bobina de 600 voltas de fio. Vocês podem ver que elas estão separadas. O que as conecta é só o ferro que passa por dentro delas e que conduz o campo magnético. Então, essa bobina da esquerda, que o mouse está passando por cima dela aí, ó, ponteirinho do mouse, essa bobina está criando um campo magnético. É um campo magnético alternado. Ele está ligado aqui, ó, nesse dispositivo, que é uma fonte de corrente alternada. Esse campo magnético alternado está atravessando a segunda bobina. E veja, eu estou aplicando na bobina uma tensão de 100 volts. E eu estou colhendo aqui na segunda bobina uma tensão também lida aqui no multímetro que vale 100 volts. Eu consigo pegar os 100 volts aplicados em uma bobina e passar esses 100 volts para outra bobina sem que elas se toquem, sem que exista a menor ligação elétrica entre elas. Essa transferência de eletricidade se dá através de campos magnéticos e campos elétricos que variam no tempo. Só que o senhor Nikola Tesla viu mais. Ele viu mais. O Faraday fez bobinas iguais. Depois ele fez bobinas diferentes. E quando ele fez bobinas diferentes, ele percebeu um detalhe interessante. Imagine que eu pego aqui, ó, 600 voltas, deixo essas 600 voltas de fio ali, e troco essa bobina de cá, ao invés de 600 voltas de fio, eu vou colocar aqui uma bobina de 1.200 voltas, quer dizer, o dobro de fio. O dobro do número de voltas. Eu vou aplicar na primeira os mesmos 100 volts. Será que vai aparecer na segunda os mesmos 100 volts? O Tesla usou esse efeito para criar suas bobinas de Tesla. Nós utilizamos isso hoje nos transformadores. E olha só que bacana, quando eu ligo aqui 100 volts, olha quanto que aparece dentro de cá. Aparece dentro de cá 200 volts. Por que aparece 200 volts? Porque eu tenho 2 vezes mais número de espiras. Eu consigo capturar 2 vezes mais fluxo magnético. Eu consigo produzir
2 vezes mais eletricidade. Olha que bacana. Eu não só consigo transferir a eletricidade de um circuito para outro sem que haja ligação elétrica entre eles, somente através de campo magnético e campo elétrico variáveis no tempo, como também consigo alterar as voltagens presentes nesses dois circuitos, alterando-se apenas o número de espiras de cada bobina. Olha só, eu vou trocar essa aqui agora, olha, eu vou reduzir um pouquinho mais, eu vou reduzir ela para 300 espiras, ó. Reparem que essa aqui tem 4 vezes mais espiras. Se eu aplicar 100 volts aqui, eu espero que aqui eu consiga obter uma voltagem, uma tensão elétrica 4 vezes maior. Eu tenho 4 vezes mais espira. E olha só o que acontece. Se eu aplico 100 volts aqui, olha quanto que aparece aqui. 400 volts. 400 volts, cara. 400 volts. E olha só que bacana, eu vou baixar ali, ó. Vou reduzir aqui a voltagem para 10, só para poder fazer uma molecagem. Olha só, vou por 10 volts, ó. Oi, 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 oi. Olha só que bacana. 10 volts. Ô, nhaca. Tá aqui. 10 volts. Eu vou trocar essa aqui, ó. Veja, 10 volts aplicado aqui, 4 vezes mais, 40 volts. Eu vou aplicar aqui agora de 12 mil. Vou trocar lá. Coloquei 12 mil. 12 mil voltas de fio equivale a 40 vezes isso aqui, ó. Olha, eu estou aplicando 10 volts na primeira, estou tirando na segunda 400 volts, 40 vezes mais. Esse dispositivo aqui, o transformador, ele consegue fazer com que eu pegue uma tensão aplicada em uma bobina e altere o valor dessa tensão em uma segunda bobina. Eu posso aumentar ou eu posso também, sem dúvida alguma, eu posso diminuir. Veja, se aqui tem 300 voltas de fio e aqui tem 60, eu tenho 5 vezes menos voltas de fio. Então, eu pego menos fluxo magnético. Como eu consigo capturar menos fluxo magnético, eu vou produzir uma voltagem menor, 5 vezes menor. Então, se eu estou aplicando aqui 10 volts, eu vou tirar aqui só 2. Cara, esses dispositivos a gente usa igual água. Você pega a rede elétrica de sua casa, que é de 110 volts, e põe seu celular para carregar nele. Põe seu celular para carregar nele. Só que para colocar seu celular para carregar na rede elétrica de 110 volts, você usa isso. O carregador. E o que o carregador faz? Ele pega aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui você tem a entrada da tomada elétrica 110 ou 220 volts. Aqui onde você conecta o cabo tem 5. Cara, como é que eu consigo fazer 110 virar 5? Como é que eu consigo fazer 220 virar 5? Eu utilizo esse dispositivo aqui, ó. O transformador. Eu aplico em uma das bobinas, os 110 volts, e aí, alterando o número de voltas entre essas bobinas, eu retiro na outra apenas os 5. Claro que isso aqui não é o carregador do celular, né? Olha o tamanho. Né? Mas aqui dentro você tem um transformador pequeno. É o transformador que faz isso. Eu ligo o meu notebook na tomada elétrica. O notebook tem uma bateria de 12 volts. No caso específico do meu, 19. Ele funciona com 19 volts, mas eu ligo na rede de 110, 220. Como é que eu vou ter isso? O notebook também tem a fonte. O que a fonte faz? Reduz a tensão. Como? Através do transformador. Então, o transformador, pessoal, ele tem uma regra. Né? Ele tem uma regra. Se você aplica uma voltagem em uma das bobinas, você vai ter uma voltagem na outra bobina que pode ser igual ou diferente. Pode ser maior, pode ser menor. Desde que o número de voltas, né, entre as duas bobinas seja igual ou diferente. Se o número de voltas da primeira bobina for maior que o da segunda, nós vamos ter uma tensão menor. Se o número de voltas da primeira bobina for menor do que o da segunda bobina, nós vamos ter uma tensão maior. Então, a tensão em cada bobina
é proporcional ao número de voltas de fio da bobina. Tá certo? A primeira bobina a gente chama de primário. A segunda bobina a gente chama de secundário. E aí nós criamos o dispositivo criado, utilizado por Tesla e por Faraday para transformação de tensões. O transformador, pessoal, são duas bobinas. Então, você vai encontrar o símbolo dele, isso que eu estou fazendo aqui, ó, tá? Isso que eu estou desenhando aqui é o símbolo de um transformador. As duas linhas que eu estou colocando aqui no meio correspondem à informação de que nós temos o que nós chamamos de núcleo de ferro. Então, essas duas linhas no meio representam, pode ser duas, pode ser três, pode ser 10, pode ser tanto que for. São linhas aqui no meio. Essas linhas no meio indicam o núcleo de ferro. Então, aqui nós temos uma das bobinas do transformador, uma das bobinas do transformador. A bobina primeira a gente chama de primário. A outra a gente chama de secundário. Então, se eu aplico uma voltagem, uma tensão no primário, eu vou obter uma tensão ou uma voltagem no secundário. Como o primário é feito com um certo número de voltas, e o secundário também é feito com um certo número de voltas, nós teremos, então, que a relação entre o número de voltas do primário e do secundário vai ser igual à relação entre a tensão no primário e a tensão no secundário. Isso aqui, ó, é o que a gente fala de equação do transformador. Ok? Então, se você aplica uma tensão no primário, que é feito com tantas voltas de fio, no secundário, que também tem tantas voltas de fio, nós vamos ter uma tensão compatível com essas tantas voltas. Então, por exemplo, imagine que você tem um transformador, ok? Um transformador com núcleo de ferro, e aí nós temos aqui, ó, 300 espiras, e esse aqui tem apenas 50 espiras. Se eu aplicar aqui no primário do transformador uma tensão de 200 volts, o que eu vou obter aqui no meu secundário? Ó, o que eu vou obter aqui no meu secundário? Né? Nós vamos ter, de acordo com aquela relação, o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário tem que ser igual a tensão no primário sobre a tensão no secundário. Isso quer dizer que 300 sobre 50 tem que ser igual a 200 sobre a tensão do secundário. Beleza? Se você vem cá e simplifica isso, 0 com 0, 0 com 0, nós vamos ter claramente, tá? Multiplicando em cruz, 3Vs é igual a 2 vezes 50, que é 100. Beleza? Ou seja, nós vamos ter no secundário, aqui no secundário, nós vamos ter uma tensão de 33 volts, que é 100 dividido por 3, aproximadamente 33,3 volts. Então, eu tenho um transformador que pega uma voltagem alta, uma tensão, uma DDP alta, e faz essa DDP, essa tensão, essa voltagem ficar baixa. A gente tem um transformador que é chamado de abaixador de tensão. É um transformador abaixador, que é o que a gente usa hoje na nossa casa, no carregador do nosso celular. No caso, por exemplo, do Nikola Tesla, ele se empolgou com os transformadores que fazem o contrário. Aquele transformador, por exemplo, que tem... Você pegar aí um transformador que tenha 100 espiras no primário e você aplica nele uma tensão de 100 volts, o Tesla construiu transformadores que tinham, por exemplo, 10.000 espiras no secundário, e aí ele verificou qual que era a tensão aplicada ao secundário. Então, num caso como esse aqui, né, o número de espiras do primário sobre o número de espiras no secundário é igual à tensão do primário sobre a tensão no secundário. Pessoal, essa formulinha ela pode ser escrita de várias maneiras, tá? Você pode inverter a tensão o número de espiras no secundário sobre o primário é igual a tensão no secundário sobre a tensão do primário. Ok? Você pode escrever que
o número de espiras do secundário sobre a tensão no secundário é o número de espiras do primário sobre a tensão do primário. Você pode escrever também invertido, quer dizer, a tensão no secundário sobre o número de espiras no secundário é igual à tensão no primário sobre o número de espiras do primário. Então, na verdade, você pode pegar essa expressão aqui, ó, e escrever ela de formas variadas, desde que não faça loucura. Então, o que você tem no caso de um transformador de Tesla, como é o caso desse que eu estou propondo aqui agora, né? Você tem um transformador que tem 10.000 espiras num, 100 no outro. Então, o que você tem? No primário, nós temos 100 espiras. No secundário, nós temos 10.000. No primário, nós temos 100 volts. Nos secundários, eu não sei. Então, eu vou fazer uma molecagem aqui, né? É claro. Saca só. Eu vou cancelar 0 com 0, 0 com 0, e aí nós vamos multiplicar em cruz. Aqui eu vou tirar de cara que a tensão no secundário é de 10.000 volts. Então, tem um transformador que pega 100 volts para virar 10.000. É o que acontece com a rede elétrica, né, com as cercas elétricas das casas, que tem tensões de até 30.000 volts, mas são ligadas na rede de 110. Então, você tem um elevador de tensão, beleza? Então, esse aqui é um transformador. Como funciona um transformador? Beleza? Agora, energia não pode ser criada nem destruída. Então, como a energia não pode ser criada nem destruída, a energia que eu tenho antes, quer dizer, a energia que eu tenho no primário, tem que ser igual à energia que eu tenho no secundário. Vocês viram lá no segundo ano que potência é energia no tempo, ok? Então, eu posso escrever que a energia é a potência vezes o tempo. Nós fizemos isso esse ano. Se a energia é a potência vezes o tempo, nós podemos escrever que a energia do primário é igual à energia do secundário. Ou seja, a potência do primário é igual à potência no secundário. Multiplicado pelo tempo, multiplicado pelo tempo. O tempo que os campos elétricos e magnéticos viajam entre o primário e o secundário são iguais, então a gente pode falar que a potência no primário vai ser sempre igual à potência no secundário. Então, vejam, embora as tensões mudem, as potências têm que ser iguais. Isso é um transformador ideal. Na vida real existem perdas. Toda transformação tem perda. Então, essa expressão que eu acabei de escrever, potência primária igual a potência secundária, é aproximadamente. Tá? Mas, como a gente viu em eletricidade que potência pode ser escrito como V vezes I, então a gente tem que a potência do primário é a tensão do primário vezes a corrente do primário. E a tensão no secundário é a potência do secundário, né, é a tensão multiplicado pela corrente no secundário. Então, isso aqui, ó, também é uma expressão que está atrelada ao transformador. Então, veja, usando o número de espiras, eu consigo determinar a tensão no primário e a tensão no secundário. Utilizando a potência, eu consigo também, além de achar a tensão, eu consigo determinar também as correntes no primário e no secundário. Beleza? Para finalizar essa conversa toda, eu preciso tocar um assunto com vocês que é muito cobrado e que, infelizmente, a gente não viu antes do Enem, mas deve ter sido cobrado no Enem, que é a lei de Faraday, ou a lei de Lenz, também tá chamada de lei de Faraday. E para isso, eu vou finalizar com este simulador aqui. Tá? E eu preciso que vocês me ajudem para mim mostrar para vocês que vocês entendam. Tá? Pessoal, veja bem, quando eu aproximo ou afasto o ímã, quando eu vario o fluxo magnético no interior de um solenoide, eu crio uma corrente elétrica. Então, vai ter uma corrente elétrica que vai percorrer esse solenoide. Só que toda vez que o solenoide é percorrido por uma corrente elétrica, uma bobina é percorrida por uma corrente elétrica, ela cria um campo magnético. Então, ela vira um ímã também. E em muitas questões, a gente precisa usar
esse conceito para determinar qual que é o sentido da corrente que aparece no solenoide. E isso é cobrado pra caramba. Eu acho que foi cobrado no Enem. Eu não vi a prova do Enem, não, mas eu vou dar uma olhadinha nela e falo isso com vocês com mais propriedade. Então, como é que a gente determina o sentido da corrente? Porque você vê que quando eu aproximo, a corrente é num sentido. Quando eu afasto, a corrente é no outro. Quando eu aproximo, é num sentido. Quando eu afasto, é no outro. Esse um sentido, outro, a gente percebe que quando eu aproximo, o ponteirinho vai para um lado. Quando eu afasto, o ponteirinho vai para o outro. Isso indica correntes em sentidos contrários. Então, ó, corrente para um lado, corrente para o outro. Corrente para um lado, corrente para o outro. Beleza? Como determinar essa corrente? Um cara chamado Faraday, um cara chamado Lenz, criaram uma regrinha que é muito bacana para a gente identificar qual que é o sentido da corrente. Para me mostrar essa regrinha, eu vou copiar essa tela, ok? E eu queria que vocês me acompanhassem o máximo possível. Tá bom? Então, eu vou copiar essa janela aqui. Tá bom? Então, está salvo aqui na área de trabalho. E eu vou colar isso aqui. Então, olha só. A lei de Lenz, também lei de Faraday, ela consiste no seguinte. Olha, tanto Faraday quanto Lenz perceberam que a bobina cria um campo magnético. Tá? Quando você tem uma variação de fluxo dentro de uma bobina, ela cria um campo magnético e ela cria uma corrente elétrica tentando impedir que essa variação aconteça. Não, vamos conversar de novo. Então, quando você aproxima e afasta o ímã da bobina, isso vai variar o fluxo de linhas de campo dentro da bobina. O que a bobina vai fazer? Ela vai criar uma corrente elétrica que vai tentar impedir a ocorrência dessa variação de fluxo. Ela vai se opor à variação de fluxo. Ela vai tentar impedir que o ímã gere essa variação de fluxo. Ou então, se eu aproximo o ímã, a bobina vai criar um campo que tenta impedir a aproximação do ímã. Se eu afasto o ímã, a bobina vai criar um campo que tenta impedir o afastamento do ímã. Quer dizer, a bobina vai sempre criar um campo que tenta impedir aquilo que está acontecendo perto dela. Ou seja, ela vai sempre tentar impedir aquilo que está criando a corrente nela. Tá certo? Então, se você aproxima o ímã, a aproximação do ímã vai fazer surgir uma corrente. A bobina vai criar um campo magnético que vai tentar impedir a aproximação do ímã. Se você afasta o ímã, você vai variar o fluxo, vai surgir uma corrente da bobina. A bobina vai criar um campo magnético que tenta impedir o afastamento do ímã. Ou seja, a bobina vai tentar sempre impedir aquilo que fez surgir a corrente nela. Ela vai tentar sempre se opor ao surgimento da corrente. E aí entra a lei de Lenz. E é aí que entra a brincadeira. Se vocês não entenderem, me perdoem. É o último assunto. Então, saca só. Quando eu pego o ímã, preste muita atenção nisso, tá? Quando eu pego o ímã, ok? E aproximo ele da espira, o que vai estar acontecendo? Olha só, eu vou estar aproximando da minha bobina um polo sul aqui no caso. Está aproximando aqui um polo sul. O que a bobina vai fazer? Ela vai tentar impedir a aproximação desse polo sul. Ela vai tentar barrar esse polo sul. Ela vai falar, você fica aí, não vem não. Agora, como que a bobina faz para interagir com o ímã? A bobina só pode interagir com o ímã se ela também for um ímã. Então vai ter que circular uma corrente nela, que é a corrente que a gente chama de corrente induzida. Essa corrente induzida vai fazer com que essa bobina vire um ímã. E aí o ímã, que é a bobina, vai interagir com o ímã que está se aproximando dela. De tal forma que a bobina tenta impedir essa aproximação. Aí eu pergunto para vocês, mas eu mesmo vou responder, né? Como que eu faço para impedir a aproximação de um polo sul? Como é que eu falo com o polo sul? O polo sul, fica aí, não vem não. Vocês já aprenderam comigo que quando nós aproximamos dois ímãs com polos diferentes,
esses ímãs se atraem. Não é verdade? Mas se eu aproximo dois ímãs com polos iguais, o que vai acontecer com esses ímãs? Eles se repelem. Um tenta impedir a aproximação do outro. Então, para mim impedir a aproximação de um ímã, basta que eu vire para esse ímã outro ímã que tenha polo igual ao dele. Aí nós vamos ter a repulsão. Então, para que a bobina repila o ímã que se aproxima dela, ela tem que virar um ímã com um polo igual ao daquele que está se aproximando dela. Ou seja, para impedir que esse ímã aqui se aproxime, eu vou ter que criar aqui desse lado da bobina um polo sul magnético. Automaticamente, do outro lado da bobina, eu vou ter um polo norte magnético. O importante é que esse sul criado pela bobina vai repelir esse sul que está se aproximando dela. E aí, meus amigos, se você pegar o ponto de vista do ímã, o que o ímã vai enxergar? O ímã vai enxergar uma bobina, o ímã vai enxergar a abertura de uma... O ímã vai enxergar isso aqui, ó, a abertura de uma bobina, ok? Ele vai enxergar uma bobina onde, virado para ele, existe um polo sul magnético. Aqui, ó, o ímã está enxergando um polo sul virado para ele. Quando eu tenho um polo sul virado para o ímã, aí você vai ter que lembrar que para a bobina criar um polo sul, ela vai ter que ter uma corrente que tenha o mesmo sentido das letras que está dentro dela. Ou seja, a bobina vai criar uma corrente em seu interior que tenha este sentido aqui. Então, automaticamente, pessoal, beleza? Nós identificamos o sentido da corrente criada na bobina. É uma corrente, no caso aqui, uma corrente horária. Esse horária, lembrando que é do ponto de vista do ímã. É o ímã enxergando a bobina. Então, vejam, a corrente tem esse sentido. Beleza? Agora, o que aconteceria, por exemplo, se a gente fizesse o contrário? Ao invés de aproximar o ímã, o que aconteceria se eu afastasse o ímã? Né? O que iria acontecer nessa brincadeira se eu afastasse o ímã? É claro que, quando eu aproximo o ímã, a corrente é para um lado. Quando eu afasto o ímã, a corrente é para o outro. Então, eu tenho que chegar aqui numa situação em que a corrente é anti-horária. Mas vamos ver como é que isso acontece? Então, vamos considerar aqui agora o contrário. Ao invés do ímã estar se aproximando, vamos pegar a situação em que o ímã está se afastando da bobina. Lembre-se, a corrente que surge na bobina sempre tende a impedir aquilo que está acontecendo e que a está produzindo. Então, a corrente tenta impedir o que é aquilo que a criou. E o que vai estar criando ela agora? É o afastamento do ímã. Então, veja só, para você impedir o ímã de afastar, o que a bobina vai ter que fazer? Vai ter que chamar ele de volta. Volta, ímã, volta, volta, volta. Como é que você chama um ímã que está com um polo sul virado para você? Para que a bobina puxe esse ímã de volta, é necessário que aconteça atração entre a bobina e o ímã. E a atração, ela só acontece quando eu tenho ímãs com polos diferentes. Então, quando eu afasto o ímã da bobina, vai surgir uma corrente elétrica na bobina, que vai transformar a bobina em um ímã. Mas como que vai ser esse ímã? Eu vou ter desse lado de cá um polo norte e desse lado de cá um polo sul. Por que, Cleonico, vai surgir aqui um polo norte? Para que esse polo norte atraia o ímã, tentando impedir que ele se afaste. Repare que essa situação é o oposto do que eu tenho aqui em cima. Então, agora, do ponto de vista do ímã,
o que o ímã vai enxergar na frente dele é uma bobina onde existe no interior um polo norte. E como que vai ser a corrente criada na bobina para gerar esse polo norte? Aí está a grande sacada. A corrente vai sentir, ela vai seguir o sentido das flechas que nós desenhamos aqui na letra norte. Ou seja, nós vamos ter uma corrente que tem este sentido aqui. Ó. Reparem que é uma corrente anti-horária. Então, quando eu aproximo o ímã, eu tenho essa situação, surge uma corrente horária. Quando eu afasto o ímã, eu tenho essa situação, surge uma corrente anti-horária. Como isso é gerar eletricidade, a gente fala que na bobina surge não uma corrente, mas surge uma força eletromotriz que dá origem à corrente elétrica. Essa força eletromotriz, quando nós falamos de geradores, a gente viu que a gente representa ela pela letra Epson. Pessoal, a força eletromotriz, ela é calculável, ela é determinável. A força eletromotriz, ela é dada pelo menos variação do fluxo magnético em função do tempo. Então, a força eletromotriz, ou seja, aquela eletricidade que eu crio em uma bobina, ela depende da variação do fluxo magnético no tempo. Esse menos aqui é para indicar, essa expressão é a lei de Faraday. Esse menos indica que a força eletromotriz que surge tem sempre a função de impedir aquilo que está criando o campo variável. Ou seja, a força eletromotriz induzida, aquela que é produzida na bobina no induzido, ela é sempre oposta àquilo que a criou. Por isso que tem esse menos aqui. Ok? Professor, isso tem difícil demais. Difícil é assoviar e espacana ao mesmo tempo. Né? Volta lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma invertida aqui na situação. Vamos trocar o ímã de lado aqui. Ó. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou aproximar e afastar o polo norte. Ó. Ok? Aí, eu vou, de novo, eu vou pedir a vocês a licença para copiar essa tela. Tá? Nós vamos fazer a captura dessa janela aqui. Aí eu vou trazer isso para cá. Beleza? Nós vamos analisar de novo. Só rapidinho para a gente ver como é que funciona a lei de Faraday e a lei de Lenz. Então tá aqui a minha figura, bonitinha, tá? 100% colocada aqui na folha. E aí nós vamos agora, para finalizar, tá? Analisar o que está acontecendo aqui. Então me ajudem rapidinho aqui. Tá errado isso aqui, viu? Eu esqueci de copiar para a área de transferência. Então, deixa eu tirar essa porcaria aqui e colar a outra. Bom, agora sim, né? O que nós temos aqui? Ó? Olha só. Vou aumentar o zoom. Agora nós vamos ter uma situação em que eu tenho a aproximação de um polo norte. A corrente induzida na minha bobina vai fazer com que ela se torne um ímã. Como que vai ser esse ímã? Esse ímã ele vai tentar impedir aquele campo que está criando essa corrente. Então, o que está fazendo criar essa corrente? Nós temos aqui a aproximação de um polo norte. Então, eu vou falar com o polo norte, não vem não, sai para lá. Então, eu vou ter que criar aqui na minha bobina um ímã que tenta impedir a aproximação do polo norte. Ou seja, eu vou ter que repelir esse polo norte. Somente polos iguais se repelem. Então, a bobina vai criar desse lado um polo norte e vai criar desse lado um polo sul. Ok? O polo norte vai ser criado aqui para impedir a aproximação desse outro polo norte que pertence ao ímã. Então, vejam que polos iguais se repelem. Ok? Então, do ponto de vista do ímã, ele vai estar olhando para a bobina e ele vai enxergar isso aqui. Ó. Ele vai enxergar uma bobina que está criando um polo norte.
colocando as flechinhas, a gente percebe claramente que a aproximação do ímã vai fazer surgir nessa bobina uma corrente elétrica que tem o sentido anti-horário. Lembre-se, a corrente vai ter a mesma sentido aqui, ó, das flechinhas da letra. Então, nós vamos ter uma corrente anti-horária. Quem que gera essa corrente? Uma força eletromotriz, que é dada pela variação do fluxo no tempo. O inverso dessa variação do fluxo. Se a gente inverte a situação, ou seja, se ao invés de aproximar o ímã, eu passo a afastar o ímã, quer dizer, se eu afasto o ímã, a bobina vai reagir a esse afastamento, tentando impedir ele de acontecer. Agora, se o polo norte está indo embora, o que a bobina tem que fazer? Ela tem que chamar ele de volta, tem que puxar ele de volta, tem que atrair o polo norte. Para atrair esse polo norte, ela vai criar aqui um polo sul e automaticamente um polo norte. Reparem que nós temos agora um polo norte aqui, ó, e um polo sul. Portanto, nós vamos ter polos diferentes que se atraem. Isso que a bobina vai fazer. Bom, como é que é o sentido da corrente da bobina? Bom, do ponto de vista do ímã, ele vai estar olhando para uma bobina que está com um polo sul virado para ele, ou seja, o ímã vai enxergar isso aqui, ó. Ó, colocando as flechinhas, nós vamos descobrir qual que é o sentido da corrente elétrica induzida. A corrente elétrica induzida vai ter esse sentido aqui, ó. Ou seja, nós teremos uma corrente que é no sentido horário. Essa corrente vai ser produzida por uma força eletromotriz induzida que se opõe à variação do fluxo magnético que a está produzindo. Essa é a grande sacada. Lá do transformador, o que vai acontecer? O transformador vai acontecer a mesma coisa. Isso quer dizer que a corrente em nenhum dos lados do transformador é oposta ao outro. É verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Ela tem sentidos opostos. Ok? Elas têm sentidos opostos. Toda vez que você tem uma tensão, uma força eletromotriz, uma corrente induzida, você vai ter que a induzida tem um sentido contrário da indutora. Sempre. É isso. Ok? Então, essa, galera, é a lei de indução do senhor Michael Faraday. E aqui, para fazer essa interpretação, essa brincadeira de a eletromotriz induzida, ou seja, a corrente induzida, tem sempre a função de impedir aquilo que a induziu, isso é chamado de lei de Lenz. Ok? Então, nós temos aí a lei de Lenz-Faraday. Ok? Bom, pessoal, eu vou me dar ao luxo, né, de agora perguntar a vocês se vocês querem me perguntar alguma coisa. Que caso não queiram, eu me dou por satisfeito, tá? Com relação à nossa aula de hoje. E aí, meus amigos, eu vou pedir a vocês a licença, né, para a gente encerrar a aula de hoje. Que foi muito assunto, né? Nós temos muitos assuntos. E quem perdeu essa aula de hoje vai ficar em sérios apuros, né? Porque vai ter que dar uma assistida nela com bastante atenção. Também, né? Vocês também assistiram. Então, eu abro aí, né, para vocês, se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Sou todo ouvido. E aí? Sem perguntas, Cláudio. É o medo que eu tenho visto, viu? Então, basicamente é isso, tá? Tá de boa. Beleza, Jamil. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos finalizar a aula de hoje. Tá? Eu agradeço a participação de vocês. Desejo a vocês uma boa semana e lembro que a partir de amanhã estará disponível no Moodle o nosso questionário, a prova, que seria na semana passada e que vai ser nessa semana em função do Enem, como vocês pediram. Tá bom? Então... Que matéria que vai cair na prova mesmo? magnetismo e eletromagnetismo. Nossa. Bom? Ok. Até mais. Isso de hoje não, tá? Isso de hoje não. Isso é só na final, que é na última semana, nos últimos 3 dias de aula.
Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Abraço, pessoal. Tchau, Cláudio. Tchau. Finalizando Tchau. a gravação. Nada, eu que agradeço. Interromper.